O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 20 de agosto. Centenas de pessoas ficam feridas após confronto entre a polícia de Bangladesh e ativistas da oposição. Não é a primeira vez que a gente comenta, né, de grandes protestos em Bangladesh. A situação, né, no país tem se complicado, especialmente devido à percepção pública, digamos assim, né, de que a Sheikh Hasina, né, que é a primeira-ministra do país desde 2009, né, ela estaria se tornando uma figura centralizadora, autoritária, né, alguns escândalos de corrupção no país. Também tem a questão, né, de Bangladesh ter sofrido, né, óbvio, todos os países sofreram com a pandemia de Covid-19, mas o impacto em Bangladesh ainda seria mais notável. Junto com tudo isso, a violência policial, a brutalidade policial em alguns protestos, né, acaba mobilizando outros protestos. Então, situação em Bangladesh de mais protestos. E ainda no subcontinente indiano, também no final de semana, foi detido o Shah Mahmood Qureshi, que era ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã Khan, ainda nessa esteira, né, de perseguição ao ex-primeiro-ministro paquistanês. E a gente cruza a fronteira de Bangladesh com Mianmar, já que 13 países do Conselho de Segurança da ONU, incluindo o Brasil, emitiram um comunicado, né, condenando a violência da junta militar, né, afirmando que o progresso, né, numa transição para a democracia está insuficiente. E notem por que eu falei, né, 13 países do Conselho de Segurança da ONU, porque o tema não foi discutido no Conselho de Segurança propriamente dito, por causa da China e da Rússia, né, dois países que têm o popularmente chamado poder de veto, né? Então, os 13 países restantes, em conjunto, emitiram esse comunicado. Notícia da última segunda-feira, dia 21 de agosto. Mais de 200 palestinos e quase 30 israelenses foram mortos esse ano, segundo a ONU. Esse é o ano mais mortal desde 2005. Tá? Como o Matias falou, são mais de 200 palestinos mortos e cerca de 30 israelenses. Esse foi um relato, né, do enviado especial das Nações Unidas para o Médio Oriente. Esse relatório, chefiado pelo Thor Wennesland, ele foi enviado justamente ao Conselho de Segurança da ONU, né, como parte do processo de discussão para uma paz na região. Então, repito, é o ano mais mortal desde 2005. Tá? E, infelizmente, ainda nesse tema, né, no último final de semana, no sábado, dia 19, 2 colonos israelenses foram mortos na Cisjordânia, na vila de Huwara, e a polícia iniciou a busca pelo criminoso ou terrorista responsável. Também em relação a esse assunto, o ministro, né, de Segurança Nacional de Israel, o Itamar Ben-Gvir, né, que é o mais extremista, que a gente já falou aqui dele várias vezes, ele fez basicamente uma admissão, né, em TV pública, né, sobre a visão dele, né, em relação a direitos civis, a direitos humanos e a situação, né, da denúncia feita, por exemplo, pela Anistia Internacional, né, ou pela Human Rights Watch, de uma situação de apartheid cometido por Israel. Por quê? Porque ele, num programa de TV, né, do Canal 12, ele, numa discussão com o apresentador, que é um jornalista árabe-israelense, tá? Ou seja, ele é um cidadão israelense de origem árabe, chamado Mohammad Magadli. Ele falou assim:
Me desculpe, Mohammed, mas a realidade é que o meu direito, o direito da minha esposa e das minhas crianças de se deslocar por Judéia e Samária, né, que é o nome que os judeus religiosos usam para a Cisjordânia, que é o nome bíblico, é mais importante que a liberdade de movimento dos árabes. Né? Então ele, né, como eu disse, fez uma confissão em TV nacional. Essa semana também tivemos um protesto, né, de pescadores de Gaza, né, afirmando que a atividade econômica que o sustenta, né, está sendo limitada, está sendo complicada pelas atividades de patrulha israelense. Lembrando que o bloqueio de Gaza, gente, também é pelo mar. Né? Você tem ali a zona das 12 milhas territoriais costeiras e só. Tá? Não tem nem as 200 de zona econômica exclusiva. E, finalmente, apenas para repercutir, né, muitos dos nossos ouvintes nos mandaram, né, de manifestantes em Israel contra a reforma do judiciário, cantando uma versão em hebraico, né, da música Caminhando, né, de Geraldo Vandré, né, para não dizer que falei das flores. Né? Que é o nome oficial. Tá certo, eu falei o contrário, desculpa. Mas eles cantando uma versão, né, em hebraico de Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é uma música composta no contexto da ditadura militar brasileira. Duas notícias de terça-feira, dia 22 de agosto. Magnata é escolhido primeiro-ministro da Tailândia. O Shreta Thavisin, né, é o novo premier da Tailândia. Ele que é também um dos homens mais ricos do país, né, ele que tem uma das maiores construtoras, né, da Tailândia, a empresa Sunsiri, né, e ele agora foi escolhido, né, como primeiro-ministro, ele que é do Partido Conservador, né, o partido mais né, que estava no poder até recentemente, né, na Tailândia, e que nessa eleição ficou em segundo lugar. Né? Porque o primeiro colocado, que, né, um opositor mais ferrenho, né, da monarquia, ele, como a gente já comentou aqui, né, ele foi barrado, né, de ocupar o cargo devido ali à lei dele supostamente ainda ter ações nos grupos de mídia e tudo mais. Né? Então agora teremos, né, um novo primeiro-ministro, mas que é muito próximo, né, da ordem estabelecida, né, digamos assim. E, inclusive, um ex-líder do partido que foi deposto em 2006, no golpe militar, que concretizou, que oficializou os militares no poder da Tailândia. Por que eu estou utilizando esse termo aqui? Né? Porque os militares sempre foram parte do poder na Tailândia. Né? E aí, em 2006, nós tivemos o golpe contra o Thaksin Shinawatra, que apenas oficializou, né, os militares no poder. O Thaksin Shinawatra é próximo do novo primeiro-ministro. E aí o que aconteceu? O Shinawatra falou, poxa, né, agora que o meu brother vai ser primeiro-ministro, né, eu vou voltar para o meu país. Né? Ele estava exilado, né, desde o golpe. Né, ele foi primeiro-ministro de 2001 a 2006. E aí o que aconteceu quando ele voltou do exílio? Foi preso. Né? Justamente por acusações ligadas ali ao seu governo, né? Teoricamente ali abuso de poder, conflito de interesse, e pouco depois dele ser preso, ele foi internado, né? Devido ali à pressão sanguínea e tudo mais, ele que já tem aí os seus 74 anos de idade. Militantes talibãs emboscam comboio militar e matam 6 soldados no Paquistão. Um ataque, né, do Talibã, mas em território paquistanês, justamente realizado por integrantes do chamado, né, Talibã paquistanês, enfim. Né, você tem o Talibã dos dois lados, até porque, vamos lembrar, como a gente já explicou aqui algumas vezes, né, especialmente quando nós tivemos o retorno do Talibã ao poder. O Talibã, ele tem o caráter do extremismo religioso, mas ele também tem um caráter muito importante da cultura pashtun.
né, que é o maior grupo étnico do Afeganistão. Eles não são apenas um grupo religioso, eles são um grupo tradicionalista religioso ligado aos costumes e à cultura dos Pashtun. E os Pashtun, eles vivem dos dois lados da fronteira, né? Eles são o maior grupo do Afeganistão, porém, em números absolutos, nós temos mais Pashtuns no Paquistão do que no Afeganistão. Inclusive, o P de Paquistão é de Pashtuns, né? Lembrando que Paquistão é a terra de uma sigla, né? O PAK surge como uma sigla, né? Então, para simbolizar ali as populações que vivem ali. Então, nós tivemos esse ataque do Talibã e, para repercutir, né, porque muitos dos nossos ouvintes nos enviaram, foi uma notícia que circulou bastante, né? Infelizmente, nós tivemos um acidente num pequeno teleférico, né, que ligava ali uma região, né, duas comunidades numa região montanhosa no norte do Paquistão, e, por conta desse acidente, 8 pessoas, sendo 6 crianças, ficaram 14 horas penduradas, né, nesse pequeno bondinho, digamos assim, é um bondinho improvisado até, centenas de metros de altura, até serem, felizmente, todos resgatados depois de uma operação, né, dos bombeiros e das autoridades paquistanesas, incluindo o uso de helicópteros. Então, felizmente, deu tudo certo. Passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia de quarta-feira passada, dia 23 de agosto. Coreia do Norte falha de novo ao lançar satélite espião. Mais uma tentativa de um satélite militar pela Coreia do Norte e o lançamento falhou, tá? Teve uma falha no terceiro estágio propulsor do foguete. Também essa semana, o Kim Jong-un supervisionou um teste do lançamento de um míssil de cruzeiro a partir de um navio da Marinha da Coreia do Norte, né, um míssil de cruzeiro aparentemente, né, de uma função parecida do Tomahawk dos Estados Unidos. E falando em Tomahawk e falando em Bacia do Pacífico, o governo australiano anunciou mais um pacote de compra de armas no total de 1,7 bilhão de dólares, incluindo 200 mísseis Tomahawk, né, mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 24 de agosto. Japão inicia liberação de água radioativa tratada de Fukushima. A gente comentou, né, no bloco anterior, por conta da decisão chinesa, e a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, a TEPCO, né, iniciou o descarte dessa água, que era da usina de Fukushima, água que foi tratada, né, embora muitas pessoas comentam, né, muitos países ao redor comentam que não seria seguro, enfim. A Energia Internacional Atômica supervisionou o processo e disse que o processo será seguro, tá? E tem uma coisa, tá, gente, que eu não lembro se a gente chegou a mencionar aqui. Vai ser quase 40 anos para descartar toda a água. Tá? Eles não vão jogar toda a água contaminada no Oceano Pacífico de uma vez só. Tá? Então, assim, vai ligar uma torneira lá e ela vai ficar pingando por 40 anos. Tá? Claro que eu tô brincando aqui. E aí, tanto a Coreia do Sul quanto a China, né, protestaram. No caso, né, da Coreia do Sul, nós tivemos protestos de pessoas em frente à embaixada do Japão, dizendo que o oceano não é a lixeira japonesa. E aí o Japão deu uma resposta interessante, né? Dizendo que é o seguinte: a água que eles estão soltando tem uma proporção de trítio, tá, menor do que a água das usinas nucleares chinesas, que também são liberadas no Oceano Pacífico. Né? Então, mesmo a água de Fukushima, já tratada, supostamente seria menos radioativa do que a água das usinas chinesas. E uma última notícia japonesa, tem mais duas, né? Mas uma não é só japonesa. O governo japonês publicou um relatório afirmando que existe uma cultura de assédio,
nas suas forças armadas, tá? Incluindo assédio sexual, tá? Com acobertamentos e também corrupção, tá? Afirmando que 80% dos casos envolve abuso de autoridade ou assédio moral, 12% dos casos são de assédio sexual e 60% das vítimas de 1.325 casos foram encorajadas por superiores a retirarem suas queixas posteriormente. E retiraram, tá? Não é que 60% foram encorajadas e retiraram, tá? E a outra notícia que também envolve o Japão é que começou hoje, né, o Mundial de Basquete FIBA, né, que vai ser um evento com 3 países sede, né, Filipinas, Japão e Indonésia. E lembrando para quem escutou Fronteiras Invisíveis do futebol, que o basquete é a principal modalidade coletiva das Filipinas, né? Isso, é bastante popular, até por conta da herança presente nos Estados Unidos e tal. Sim. E aí nós tivemos uma cerimônia de abertura mais discreta nas Filipinas e depois uma maior em Jacarta. Que inclusive é a sede da seleção brasileira. E um abraço para o meu amigo Zé Pereira, que está cobrindo o evento para o Café Belgrado. Inclusive gastou o francês com os atletas galos. O grupo brasileiro é Irã, Espanha, Costa do Marfim e Brasil, né? Supostamente Brasil e Irã brigam pela segunda vaga. O adversário de estreia do Brasil daqui a pouco, né? A gente está gravando aqui sexta-feira, 11h30. O Brasil joga com o Irã às 6h30 do horário de Brasília. O programa provavelmente já vai ter ido ao ar e vocês saberão o resultado. 6h30, você diz 18h30? Não, 6h30 da manhã. 6h30 da manhã já vai ter ido ao ar? Não, o programa terá ido depois do jogo. Entendi. Eu tinha entendido o contrário. Desculpa. É o sono e o horário. Faz parte. Trump se entrega à justiça para ser fichado na Geórgia. Pois é, tivemos aí a mugshot do Donald Trump no Fulton County, né, que é o condado onde fica Atlanta, né, na Geórgia. Lembrando que ele e 18 dos seus aliados respondem a diversas acusações criminais, né, de conspiração para subverter o resultado das eleições, né, e associação criminosa, enfim, Ricoló, né, associação mafiosa, incluindo aí o Rudy Giuliani, que foi um dos... Que ironia, né, do destino. Pois é, um dos grandes defensores disso. E agora o que acontece, meu caro Matias? Obviamente nós não sabíamos disso, né? Mas assim, o cara quando se entrega, pelo menos na Geórgia, para acelerar um pouco ali o processo e tal, né? E não causar tanto constrangimento, já que ele já está se entregando, né? O honor system, as informações do camarada são autodeclaradas, né? O advogado que entrega. Então, o Donald Trump ele não foi medido, pesado, ele não foi algemado, nem nada, né? Não teve foto segurando a plaquinha, né? Nem nada, porque hoje é mais moderno, é tudo digitalizado e tal. Ele fez até posezinha pra foto, né? Tirou uma onda. Ele gostou de tirar essa foto. Já virou camiseta por $47. Nossa! A camiseta oficial do Donald Trump escrito Never Surrender. E aí o que aconteceu? Falaram, você que declara aí o seu peso e a sua altura, né? Ele falou, né? I have 6 feet and 3 inches, né? E 215 pounds de peso. O que dá 1,92 metros de altura e 97 quilos. Que são as medidas, basicamente, do ator do Thor. Que é um pouquinho mais magro. O Chris Hemsworth. Que é um pouquinho mais magro que o Trump. Um pouquinho mais trabalhado, tá no shape. assim, né? Tá no shape. O shape fala por ele. Isso. Mas assim, o Trump ele é alto, a gente sempre falou isso. O Trump é um cara enorme, o Trump jogou futebol americano e tal. Um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Então assim, o Trump deve ter mesmo 1,92. Agora, o Trump não tem 97 quilos, mas nem a pau. Entendeu? Então assim, por que a gente tá falando disso? Porque assim, a vaidade do cara é tamanha que ele mente o peso na ficha policial. Sabe? É isso que sabe, que mostra a cabeça de como ele funciona. Né? Então ele se entregou voluntariamente, pagou $1 milhão de fiança para continuar respondendo em liberdade.
Também tivemos o primeiro debate entre os republicanos, que foi transmitido pela Fox News, e que foi assim, basicamente um debate para eles disputando ali quem que vai ser ministro do Trump, se o Trump for reeleito, né? Porque foi um debate fraquíssimo, né? Inclusive, né, tivemos o cara que foi considerado melhor, né, do debate como é que era o nome lá do pastor, o padre Kelson? Sim, padre Kelson. Candidato padre. Era o candidato padre do Trump, basicamente. Então, nada, né, esse debate não adiantou de nada. Mas repercutiu bem mal, né, uma declaração de um dos favoritos aí, né, a representar o Grand Old Party, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, contra imigrantes brasileiros, né? Imigrantes brasileiros e poloneses. Se você é do Brasil, da Polônia, você não tem direito a vir para os Estados Unidos. Basicamente, isso para uma entrevista para uma rádio de New Hampshire, assim que o cara, tipo, conseguiu, né, viralizar numa entrevista para uma rádio local, que não tem nada a ver com a jurisdição dele, enfim. Polemicidades para viralizar quase, pois né? É o tipo de entrevista que parece que dá já para pegar nos pontinhos e cair na internet. Agora, o curioso do Ron DeSantis, né, dessas bandeiras dele, é que vamos lembrar, assim, há 100 anos atrás, um pouquinho mais, ele não seria considerado branco nos Estados Unidos. Né? E eu não tô falando do fato dele ser um pouquinho mais moreno, dele pegar sol. Não, é origem. Ele é italiano, os italianos não eram brancos. Né? Você tem um nome pros italianos, né, que eram os Daigos, né, que era de Diego, né? Pros imigrantes europeus do Mediterrâneo. No né? geral. Eles não eram brancos. Né? A segunda... Tanto é que tem a definição de WASP, né? Que é White Anglo-Saxon Protestant. Porque também ele é católico. Exatamente. A segunda KKK... De origem católica. A segunda KKK perseguia os católicos. Porque os católicos eram italianos e irlandeses, basicamente. Então, enfim. Os irlandeses não eram considerados brancos. Você tá falando de um dos povos com menos melanina no mundo, mas na visão supremacista branca eles não eram vistos como tal. Isso. Cabe lembrar que o Brasil também não quis os irlandeses como imigrantes, né? Sim, porque eram beberrões. Isso. De acordo com o Pedrinho. O Pedrinho. Eu lembrei de um episódio de Brooklyn Nine-Nine que o cara pergunta assim: vocês sabem o que é um estereótipo? E aí o Scully fala assim: os irlandeses são os colhedores de batata bêbados. Aí o cara, isso, ótimo exemplo. Ele, exemplo do quê? Ainda nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça anunciou uma força-tarefa, né, anunciou a conclusão de uma força-tarefa, melhor dizendo, que vai promover 718 processos contra 371 pessoas por fraudes dos programas de incentivo na pandemia, tá? Por 1,4 bilhão de dólares em fraudes, tá? Dos fundos para combate à pandemia. E finalmente, ainda em relação aos trágicos incêndios no Havaí, o condado de Maui anunciou que vai processar a empresa de energia Hawaiian Electric por negligência, afirmando que eles demoraram para desligar o sistema de energia elétrica e isso contribuiu para espalhar os incêndios. Inclusive a questão dos incêndios, que já eles estão estimando talvez cerca de mais de 1.000 desaparecidos, ou enfim, né? Então, uma grande... Eu acho difícil chamar essas questões de tragédia, porque é um pouco anunciado, tem um monte de falha no caminho, enfim, mas, né, tragédia parece mais uma coisa que não tinha como ser evitada. Mas, enfim, péssimo. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! 12 pessoas morrem esmagadas antes da cerimônia de abertura dos Jogos nas ilhas do Oceano Índico. Pois é, notícia de hoje, né? Abertura dos Jogos, né, dos Jogos Insulares do Oceano Índico, em Madagascar. Né? Pelo menos
12 pessoas morreram e 80 pessoas ficaram feridas, esmagadas e pisoteadas na entrada, né, para a cerimônia de abertura, né, a entrada no principal estádio do país. E uma outra coisa que está na matéria do Guardian, completamente absurda, né, que foi o seguinte, que, né, ocorreu esse incidente na entrada do estádio Mahamasina, que em 2019 já teve 15 pessoas mortas no incidente similar. Fizeram 1 minuto de silêncio na cerimônia pelos mortos, tá? A cerimônia conduzida pelo presidente Rajoelina, aquele que defendia umas panaceias muito doida durante a pandemia. Inclusive o chá, né, contra a Covid. Isso. Sim. E aí a cerimônia continuou normalmente, com um show de laser, fogos de artifício e tudo mais, como se 12 pessoas não tivessem acabado de morrer, literalmente no local onde estava ocorrendo a cerimônia, né? Mas então é isso aí, a abertura dos Jogos Insulares do Índico, que reúne atletas de Comoros, Madagascar, Maldivas, Maurício, Maiote, Reunião e Seychelles.